No vídeo de hoje, vamos começar conversando a respeito da retomada do aumento dos indicadores de violência aqui no Brasil e suas consequências, não só no ambiente social, mas também econômico. Vamos tratar também a respeito do primeiro dia do julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, parece estar virando uma grande palhaçada aquele negócio, e comentar a respeito das vendas de ovos de chocolate para Páscoa. Tem uma surpresinha aí, mas não é o fora de curva que vai dar um ovo para vocês, é uma surpresinha do mercado. Está interessado nesses assuntos? Então vamos trabalhar. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, eu falo muito aqui de produção, de emprego, vendas, uma série de indicadores econômicos dos mais tradicionais. Mas existe uma informação que não é tão tradicionalmente tratada pelos economistas, que é muito mais importante do que política fiscal, política monetária, intervenção ou não do Estado na economia. O que é? Para se construir uma sociedade próspera, a primeira coisa que nós temos a obrigação de ter, muito mais importante do que a infraestrutura, é a segurança de que todas as coisas que nós fizermos, em primeiro lugar, vão ser nossas. E especialmente não vão ser atacadas de maneira violenta. Vamos relembrar não, mas os estudos mostram que nos primórdios da humanidade, as pessoas se separavam em pequenos grupos de chamados catadores-coletores. E quando uma tribo enxergava outro grupo de pessoas com alguma coisa que queria, não perdia tempo, atacava, roubava, matava. E, gente, esse contexto, ele perdurou até pouco tempo atrás em termos históricos. As primeiras civilizações bem-sucedidas, o que elas dominaram em primeiro lugar? A questão da violência interna entre os cidadãos. Foi assim na Mesopotâmia, foi assim em Roma, Grécia, enfim, todos os países hoje bem-sucedidos têm uma coisa em comum: baixíssimos índices de criminalidade afrontam a lei. O Brasil está muito longe de chegar a esse patamar, mas sim, nós tivemos algumas melhorias de patamares de criminalidade nos últimos anos, mas pelos dados que estão sendo divulgados já em relação ao primeiro bimestre de 2023 e algumas coisas muito claras que nós podemos observar no dia a dia, a coisa está voltando a degringolar. Olha só, dados de São Paulo. Crescimento no primeiro bimestre de 34% de roubos e furtos de motocicletas, frente aos dois primeiros anos de 2022. Sobre carros SUV, que é a moda nacional nesse momento, a alta foi de 26,6%. Isso significa mais ou menos 1.557 roubos desse tipo de veículo frente a 1.230 entre janeiro e fevereiro de 2022. Uma alta também bastante intensa, mas não é só. Vamos para os dados da questão agrícola. No interior do Brasil, as invasões de terra, que é uma apropriação indébita de propriedade alheia, simplesmente entre janeiro, fevereiro e março, o número dessas invasões superou todas as que ocorreram no primeiro ano do governo passado. Ou seja, a criminalidade está botando para quebrar. Tem muita gente que fala que isso aí é derivado de um acordo entre governantes, mas pessoalmente eu me recuso a acreditar que seja isso. Acho que, sim, a política atual tem um viés mais benevolente com os bandidos e talvez isso esteja encorajando eles a fazer mais das suas. Mas a questão é a seguinte, gente. Podemos tratar aqui no Fora de Curva, como eu falei antes, de vários tipos de políticas econômicas. Se não tem segurança, como está se degringolando a segurança pública no Brasil, aqui nesse primeiro trimestre do ano, e isso eu posso dizer também aqui da minha região sul do estado, onde existem gangues aqui pertinho, no Vale dos Sinos e do Paranhana, capital, já foi capital brasileira do setor calçadista. Tem gangues lá que simplesmente estão cobrando, dizem, pedágios dos estabelecimentos comerciais para não serem atacados, não serem mortos os proprietários e as lojas não serem depredadas. Pode isso? Poder não pode, mas está podendo. E está podendo certamente por conta de mudanças de política pública ou uma situação na qual a bandidagem se acha com melhores garantias, com mais segurança de cometer tais ilícitos, tais crimes, sem grandes possibilidades de punibilidade. Isso é o pior para qualquer sociedade. E aí eu coloco de novo, não importa se é direita, não importa se é esquerda, bandidagem
não pode acontecer. Qualquer sociedade com qualquer orientação de espectro político, primeiro tem que ser ordeira. Pode sim divulgar ideias, mas atentar contra a vida e contra as coisas dos outros, especialmente de modo violento, isso não. Vamos parar com essa brincadeira. As forças de defesa pública, sim, elas vão ter que reagir frente a isso, senão muita confusão vai dar nesse país e, inclusive, tal situação vai sim fortalecer o discurso que atualmente se condena muito e que eu não condeno, do porte individual de armas, porque as pessoas, especialmente dentro desse clima, precisam ter a possibilidade de se defender. Sobre esse assunto era isso, mas eu queria lembrar antes uma coisa. Em Brasília, hoje ou ontem, não sei direito, foi preso um sujeito que era chefe de uma gangue acusada de adulterar lata de cerveja para vender o tradicional suco de cevada do final de semana com data de validade vencida. Que coisa feia! Olha, eu vou falar uma coisa, seus policiais. Conheço o sujeito que faz isso e faz com a pessoa que menos poderia fazer, é comigo. O meu cunhado lá em São Paulo, ele coleciona lata de cerveja, deixa vencer só para me fornecer quando vou fazer uma visitinha um tanto quanto inocente lá. Então, olho nele, olho no meu cunhado também. Mas, realmente, isso aí, vender lata de cerveja vencida é uma bruta sacanagem e se inclui, agora falando sério, nesse escopo de perspectiva de impunidade que está se alastrando pelo Brasil nos últimos meses e não pode acontecer. E um outro assunto de destaque aqui do Fora de Curva é que ontem começou o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. São diversas acusações, 30 e poucas, que vão desde adulteração de documentos até cantada em moças de vida fácil e suborno essas moças para não ficar espalhando as fofocas por aí, até os porteiros dos hotéis onde, segundo a acusação, ele costumava frequentar com essas meninas. E isso aí, gente, está dando o maior bafafá. Por enquanto, pelo menos na avaliação mais técnica de quem está acompanhando o julgamento, nada foi provado, são acusações muito frágeis e a situação está virando uma palhaçada que, inclusive, está sendo aproveitada por Donald Trump para fazer o seu novo pé de meia político. Parece que ele vai usar essa situação para ironizar a justiça, para ironizar os acusadores dele, se preparando sim para lançar sua candidatura de novo à presidência da República daqui a 1 ano e meio. E eu vou dizer o seguinte, acompanhando essa questão desde o início, a gente vê que houve sim uma forçação de barra no sentido de encontrar acusações contra Donald Trump. Até talvez elas tenham alguma razão de ser, mas o arcabouço, o ambiente político criado em função disso desmoralizou qualquer tentativa de fazer justiça. E aí, os Estados Unidos, que me perdoem, mas nessa situação eles acabaram maculando a sua própria democracia. Vamos tomar juízo aí em cima no hemisfério norte. E agora, gente, para finalizar o Fora de Curva de hoje, vamos tratar de uma coisa mais agradável, como a chegada da Páscoa. E na Páscoa, evidentemente, não podemos nos esquecer de ovos de chocolate para as criancinhas. Opa, criancinha? Acho que a coisa está mudando, gente. Segundo uma consultoria que foi divulgada numa reportagem da Rede Bandeirantes, não disse o nome da consultoria, eles fizeram uma pesquisa, não sei se é correta ou não, porque não tem nome, não tem autor, mas como curiosidade vale a pena tocar. Essa pesquisa que eles fizeram revelou que as vendas de ovos de chocolate vão crescer desse ano, 2023, frente a 2022, em torno de 5%. Só que para a criança vai cair. O crescimento basicamente é para adultos. Coitadinha das crianças, vão ficar sem seus ovinhos, vão ganhar menos ovinhos que ano passado. Dois fenômenos aí, gente. Efetivamente, a cada ano no Brasil, tem menos crianças por conta de uma situação de redução da taxa de crescimento demográfico. Ou seja, uma população que cresce cada vez menos, seguramente vai ter proporcionalmente menos crianças que adultos. Segundo lugar, as crianças já comem chocolate o ano inteiro e de repente estão meio enjoadas. Um ovo de chocolate seria chover no molhado. E muito inteligentemente, aí olha, lojistas, muitos estabelecimentos comerciais
conseguiram botar na cabeça das crianças e convencer os adultos também que melhor presente do que chocolate pode ser brinquedo, pode ser uma roupinha, pode ser outra coisa. Ou seja, a Páscoa para as crianças está virando o segundo Natal. Quem se deu conta disso está aproveitando esse momento para aumentar suas vendas. Quem não se deu conta está vendendo chocolates para crianças, como supermercados, deve amargar nesse momento uma queda de vendas, mas se vender para adultos os produtos baseados no nosso cacau, as vendas certamente vão ser bem melhores. E era isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouco mais rápido que normal, porque tem que pegar minha filhota na escola. E se gostaram dessa edição do Fora de Curva, não esqueça do like, do compartilhamento e, evidentemente, da inscrição no canal para quem não é inscrito ainda. Um forte abraço para cada um de vocês, meu até breve, e deixo aqui o meu tchau. Até amanhã, pessoal.